Olá, alunos do nono ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos ver concordância verbal. Vamos ver uma parte esta semana e na próxima semana a gente retoma o assunto e vê mais um pouquinho, tá certo? Eu dividi o assunto em dois momentos. Essa semana e na próxima nós vamos ver concordância verbal. Então, hoje, semana 22, aula 43, dia 2 de agosto. Bem-vindo, agosto, com muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, muitas alegrias, conquistas e sucesso, né, para todos nós. E as bênçãos de Deus. Então, vamos lá. Concordância verbal. O nome assim você já fica, né, já é sugestivo. É algo que concorda com quem? Com o verbo. Então, concordância verbal. A concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Isso não apenas com o sujeito, porque o sujeito é aquele que pratica alguma ação, que tem algum estado, que faz alguma coisa na frase. Os substantivos, de uma forma geral, eles têm que concordar com o verbo. Então, se o substantivo estiver no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se o substantivo ou o sujeito, né, estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Eu não posso dizer nós vai, nós não vai, nós está no plural, não tá essa forma, como está dizendo aí, forma harmônica, não tem concordância. Nós está no plural, vai está no singular. Nós iremos, nós vamos, né? Então, nós vai não pode. Mesma coisa de eu dizer, eu vamos, não concorda. Eu é singular e vamos é plural. Então, tem que ter essa concordância de forma harmônica para que o sujeito concorde com o verbo, o substantivo também com o verbo. Porque assim, a frase ela tem que estar toda harmônica, tem que ter concordância. A gente está vendo aqui a concordância verbal, mas também a concordância nominal, né? Singular com singular, plural com plural, né? O substantivo, se tiver no singular, o adjetivo tem que estar no singular, o verbo tem que estar no singular, tudo, porque senão não tem essa harmonia, né? Não tem essa concordância, certo? Aí botei aqui esse exemplo aqui, ó, pra gente começar, né? Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Aí eu grifei aqui, ó, eu, que é o sujeito da frase, porque quem é que adora as flores? Eu sou o sujeito da frase. Então, eu, sublinhei aí, é o sujeito, né? Que no caso aqui vai ser um pronome pessoal. Adoro, eu botei em negrito, porque é verbo. Eu adoro, eu não poderia dizer eu adoramos, né? Então, porque tem que concordar. O sujeito aí, o eu, que é o pronome, tá no singular e o verbo também tá no singular. Flores é um substantivo, né? Tá concordando com o verbo desabrocham, porque o substantivo tá no plural e desabrocham também tá no plural. Se você diz assim, quando a flor desabrocham, não podia, né? É quando a flor desabrocha. Então, tem que ter só essa concordância, tá? Singular com singular, plural com plural. Se houver discrepância, aí não tem essa concordância verbal, nem a concordância nominal. É porque assim, a concordância verbal, ela caminha junto, de mãos dadas com a verbal, a nominal e a verbal, eles caminham juntos, né? Aí eu fui e coloquei aqui, ó, em vez de eu, que tá no singular, eu troquei esse pronome por um pronome no plural. Elas, né? Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Eu poderia também ter citado assim, eu e outra pessoa, nós. Nós adoramos quando as flores desabrocham na primavera, porque a gente tem que fazer essa conjugação verbal. O verbo ele tem que ser conjugado singular com singular, plural com plural. Outro exemplo. A moça aqui é o sujeito da frase, a moça entrou no hospital. Entrou é o verbo. Então, moça está no singular, entrou que é o verbo entrar, e também está no singular. Ela, que é um pronome, que também aqui no caso vai ser o sujeito da frase, ela entrou no hospital. Ela, singular, entrou, singular.
Aí aqui eu coloquei duas pessoas. Em vez de ser só ela, né? Vamos dizer assim, Cristina e Eva. Eu poderia também ter dito Cristina e ela e Eva, ela e Cristina, entendeu? Só que eu coloquei duas pessoas aqui. Cristina e Eva entraram. Eu não poderia dizer Cristina e Eva entrou. Entrou no hospital? Não tem concordância. Não está ornando. Então, Cristina e Eva entraram no hospital. Elas, que agora também está no plural, elas entraram no hospital. Então, vocês têm que ver isso. Tem que ter essa concordância. Singular com singular, plural com plural. É só isso, tá? Aí, outro exemplo, antes de a gente chegar ao nosso exercício. Ele só chegou no fim da tarde. Vejam que eu botei esse só aí no meio. Não precisa o verbo estar colado com o substantivo, ou sujeito, ou pronome. Não precisa estar colado, não. Pode ter alguma coisa no meio? Pode. Não tem problema. Coloquei o só aí no meio. Ó. Ele só chegou no fim da noite. Porque o ele, que é o sujeito da frase, que é um pronome, está concordando com o verbo chegar. Ele chegou. Eu poderia ter pegado esse só e ter botado depois, ó. Ele chegou só no fim da noite, mas aqui se botar no meio, né? Ele só chegou no fim da noite, tá? Eu, tu e Cássio só chegaremos no fim da noite. Coloquei mais de um sujeito aí, ó. Um sujeito composto. Mais de um sujeito, né? Aqui a gente tem um pronome que sou eu, outro pronome que é tu e um substantivo próprio, Cássio. Então, eu coloquei 3 pessoas e aí, 3 pessoas é plural, né? Tem 3 pessoas aí. Não poderia dizer eu, tu e Cássio chegou. Chegou? Não. Não pode. Cheguemos? Também não. A concordância não é feita só também de singular para singular e plural com plural. Tem que o verbo concordar. Por isso que a gente tem que fazer conjugação verbal. A conjugação é muito importante, né? No singular, no plural, no presente, no pretérito, no futuro. Então, é importante que a gente faça isso, ok? Então, só chegaremos no fim da noite. Eu, tu e Cássio. Nós, que aí eu peguei eu, tu e Cássio, nós, né? Coloquei todos esses 3 aí num pronome só, substituir, né? Só chegaremos no final da noite, tá? E agora a gente vem para o nosso exercício. O que a gente vai fazer no nosso exercício? Coloque seu nome, não esqueça. Número 1. Complete as frases escolhendo corretamente um dos verbos entre parênteses para fazer a concordância. Eu coloquei 2 verbos conjugados e aí você vai ter que fazer, vai ter que ver a frase, ler a frase e ver qual dos 2 verbos vão concordar com a frase, né? Letra A. As árvores, aí, balançaram ou balançarão? Olha a diferença. Balançaram com M, balançarão com A o tio. Balançaram ou balançarão seus galhos com o vento de ontem? Vou dar uma dica. Olha, veja bem. Ontem, pretérito. Ontem é passado. Pretérito é a mesma coisa de passado. Quando eu digo balançaram, já passou. Toda vez que a gente vê esse irão, né? Cantaram, fizeram, escreveram, estudaram, assistiram, balançaram, é passado, já passou, né? É pretérito. Balançarão, quando a gente vê esse ão, viajarão, assistirão, comprarão, é futuro. É algo que ainda vai acontecer. E aí você observa a frase. As árvores, tem espaço, seus galhos com o vento de ontem. Balançaram ou balançarão? Qual dos 2? B.
Amanhã os alunos na apresentação da escola dançaram ou dançarão? Os repórteres dos telejornais falaram ou falarão hoje à noite sobre as Olimpíadas? Os atores apresentaram ou apresentarão no teatro ontem uma ótima peça? A multidão aglomerada na avenida atrapalhava ou atrapalhavam o trânsito? Nesse caso aqui, a gente tem que ver o quê? O singular e o plural. A multidão. A multidão dá a ideia de plural, né? Assim, é mais de uma pessoa, são muitas pessoas. Mas veja como a palavra está escrita. A multidão. Dá a ideia de muita gente? Dá. A multidão. Está no singular. Eu não digo as multidão ou as multidões. Não, é a multidão. Está no singular. E essa palavra no singular, ela vai concordar, ela vai fazer essa junçãozinha aí bem certinha na frase, com atrapalhava ou atrapalhavam. Então, vocês têm que ver isso também. Não é a questão só, por exemplo, de presente, de futuro, de passado. Tem que ver a concordância do sujeito, ou substantivo, ou pronome, seja lá o que for, com o verbo. Tem que concordar. Singular com singular, plural com plural. Quando eu digo, por exemplo, a gente são várias pessoas. Sou eu, fulano, ciclano, beltrano, muitas pessoas. A gente, né? A gente. Dá a ideia de muitas pessoas. Mas a gente está no singular. Mesmo que seja, vamos dizer assim, plural, porque são muitas pessoas, mas está no singular. Então, a gente vai. Eu não posso dizer a gente vamos. A gente está escrito no singular. Então, vocês têm que ver isso. Mesmo que dê ideia de muito, mas a palavra está escrita no singular ou no plural. F. Livros, apostilas, revistas. Nada escapou ou escaparam. Tudo foi destruído. Tem que ver aí o que vai concordar. Se vai concordar com as primeiras palavras, uma palavra que vem depois, como é. Então, você tem que ler, interpretar a frase, tem que ver direitinho aí, tá? O bando de meninos correu, ou o bando de meninos correram. Só havia ou só haviam alguns meninos na sala. Aqui faz ou aqui fazem. Invernos muito frios. O relógio da matriz bateu ou bateram 12 horas. No relógio da sala, deu ou deram 11 horas. Os Estados Unidos concordou ou os Estados Unidos concordaram com a anistia. Santos é ou Santos são uma cidade litorânea. Vocês têm que prestar atenção. Olha. Tem palavras também que, mesmo que esteja no plural, pode dar a ideia de singular. Então, já estou dando a dica. Cuidado com essas palavras que enganam a gente vê no plural, pensa que está no... Ops, preste atenção, veja direitinho. E letra N, precisa-se ou precisam-se de mais gente na lavoura. Aí aqui em sua resposta, você vai colocar A e a palavra, B e a palavra, C e a palavra, D e assim sucessivamente até o N. Ai, professora, é muito? É não, porque o exercício tá bem curtinho, tá? Então, assim, esse daqui você vai ter que, para você treinar bastante verbo, porque também eu trouxe esse assunto para vocês. Porque eu corrigindo as redações, eu notei um pouco de dificuldade nessa concordância verbal. Então, por isso que eu decidi trazer. Então, a gente vai ter que treinar bastante isso aí, tá ok? É bom a gente ver textos assim, porque aí a gente sabe como é que a gente vai trabalhar com o aluno. Então, eu vi um pouquinho dessa dificuldade e a gente vai ter que treinar um pouquinho, tá? Número 2.
Identifique o erro de concordância verbal no primeiro quadrinho e reescreva a frase corrigindo. Então, aqui é uma resposta bem curta. Você vai ler, né, a tirinha aqui, o quadrinho, e no primeiro quadrinho tem um erro de concordância. Você vai descobrir que erro é esse e vai fazer a correção, vai copiar aqui a resposta correta, a frase de forma correta. A Lei Geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Os deputados acham que é boa. Então, deve ser ruim. Então, você vai ver no primeiro quadrinho, tem uma coisa aí que não está concordando, não tem concordância verbal, e aí você vai ajeitar, tá? Da resposta aqui. 3. Localize o erro de concordância na última fala do personagem. Em seguida, reescreva o trecho de acordo com as regras gramaticais de concordância verbal. Então, aqui na sua resposta, você vai botar só a resposta correta, tá? É um menino e uma menina, né? Conversando. Oh, que flor linda, graciosa e perfumada. Nossa, Arthur, como tu é romântico. É a flor que faltava no meu jardim. Ai, ai. Por acaso, tu sabe o nome dela? A menina pensava que estava falando com ela, mas era a flor. Enfim, no último quadrinho tem um erro de concordância e aí você vai copiar a frase de forma correta que tem a concordância verbal aí, tá? Então, terminou o exercício, né? Deixei uma mensagem aqui para vocês. Seu futuro depende de muitas coisas. Só que a mais importante, mas principalmente, de você. Então, a mais importante é você. Corra atrás. Vamos perseverar. Tudo isso vai passar, certo? E aí, quando você terminar de fazer seu exercício, você envia para mim, tá bom? Então, um beijo. Qualquer coisa, vamos tirar nossas dúvidas na nossa aula, né? E eu tô por aqui, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.